Olá pessoal, vamos para a quarta aula do Power BI, tá certo? Eu vou agora falar sobre o Power BI. Quando a gente abre aqui o Power BI, a gente vai notar que tem umas guiazinhas aqui em cima. E dentro dessa primeira guia, essa primeira parte, a gente pode importar os dados para a gente importar os dados para o Power BI. É o botão que a gente vai mais usar, tá certo? Onde vai ter todas essas opções. Se você clicar aqui nessa setinha, já vai abrir aqui essa lista de opções. Mas a gente pode também clicar também no botão de mais, ou clicar no próprio ícone de obter dados. Vai obter aqui uma caixa e vai abrir uma série de opções, como importar de um arquivo em Excel, importar de uma página, importar de informações de PDF, importar de arquivo em texto ou de um arquivo CSV. Essas primeiras opções são as opções que a gente mais usa, tá certo? Mas também a gente também permite de importar de banco de dados, como SQL Server, do Access e vários outros bancos de dados. Se você reparar, você pode até importar também de serviços online, de outras ferramentas, né? E tem integração já prontas, como Power BI. Pode importar também de outros relatórios, Power BI. Você tem várias opções aqui dentro, como eu comentei na prática. E as opções que a gente acaba mais utilizando são essas duas primeiras opções aqui. E a opção de pasta, tá certo? E também a opção de colocar, puxar direto de um banco de dados. E não vai usar todas as opções aqui. A gente vai utilizar algumas à medida que for precisando, mas o passo a passo de uma delas é bem intuitivo. Quando você seleciona um item, o próprio Power BI lhe diz já o que tem para fazer para importar as informações daquele lugar. Agora a gente vai importar de um arquivo Excel. A gente vai clicar aqui em ligar. Esse arquivo Excel que a gente vai conectar é um arquivo disponível que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Esse base PQ. Se você não fez ainda o download, eu vou deixar na descrição, tá certo? O material disponível, eu vou deixar um link, tá certo? Para vocês fazerem o download dessa aula, tá certo? O arquivo que a gente vai importar nesse momento é esse aqui, ó, base PQ, tá certo? Então é só você selecionar esse arquivo, clicar e ele vai importar esse arquivo automaticamente para dentro do Power BI. Repara o seguinte, ele vai carregar primeiro as informações e vai abrir para a gente uma nova janela. Que na prática ele fez aqui, ele criou uma conexão entre o meu Power BI e aquele arquivo em Excel. Se você reparar, ele conseguiu ler o arquivo em Excel. E se você selecionar aqui essa primeira aba, ele já abre uma sugestão aqui de visualização para a gente poder ver as informações que já estão dentro do arquivo, tá certo? Que a gente está querendo importar. E aqui, se você reparar, você tem duas opções: ou carregar direto, ou editar, né? Transformar dados, ou editar dados, dependendo da versão, né? Sempre recomendo que a gente faça primeiro essa parte de transformar dados antes de carregar direto. A gente sempre recomenda nessa segunda opção. Por quê? Porque se você parar nessa tabelinha que ele puxou, ele vai ter alguns erros, né? Alguns probleminhas. E nessa opção aqui de transformar dados, vai ter a opção de conseguir tratar esses problemas. Por exemplo, data de nascimento, está vindo com um número aleatório, não está vindo com uma data certa onde a gente vai precisar, né? Dentro aqui na nossa coluna de CPF tem alguns valores como número, contexto, e assim vai. Enfim, o objetivo dessa transformar dados é tratar esses dados, né, esses problemas, com um passo a passo. E quando você faz isso, o próprio Power BI vai salvar esse passo a passo para você que está construindo, para sempre que você importar as informações dessa planilha, eles repetirem esse mesmo passo a passo, para as informações sempre ficarem tratadas e corretas. Só que aqui nessa aula, como o meu objetivo é só mostrar as informações aparecendo no Power BI pela primeira vez, vou clicar aqui na opção carregar. Mas a partir das próximas aulas, a gente sempre que importar próximas aulas, sempre vai ser transformar dados, tá certo? Antes de carregar direto. Mas eu quero só ver aqui os dados, tá certo? Vou clicar em carregar. Você achou um pouco confusa essa diferença, que eu tentei explicar esses dois botões, agora eu vou conseguir mostrar melhor. E na próxima aula também a gente vai ter a opção de editar, a gente vai ver direitinho qual vai ser essa diferença na prática. E repara o que aconteceu. Ele está carregando, tá certo? Essas informações, dependendo da velocidade do computador, né? Isso pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais devagar.
Mas aqui do lado agora apareceu uma planilha. Se clicar nessa setinha, dentro dessa setinha tem várias colunas, que é todas aquelas bases de dados, tá certo? E agora você vem com o mouse com essa segunda, abrindo essa guia dados, relatório onde a gente está, e aqui na guia dados a gente consegue visualizar essa tabela. Olha aqui como ela aparece, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, todas as informações aqui dentro. Você consegue ter, digamos assim, uma visualização de todas as informações. Se você reparar, essa tabela aparece listada aqui lá. Se tiver outra tabela também vai aparecer listada, tá certo? Sempre que clicar no cantinho ele vai abrir as colunas que essa tabela tem, tá certo? Todas as colunas. E quando você importa a informação do Power BI, essa informação aparece dentro dessas três guias. Da guia relatório, vai usar essa tabela aqui para construir gráfico, para construir tabela de visualização, tá certo? Dentro da guia dados, a gente vai tratar essas informações, tá certo? Também essa guia de relações modelo, e também vai acabar de ver essa tabela que a gente acabou de importar, tá certo? Qualquer informação você importa no Power BI, vai aparecer e ficar disponível aqui em qualquer dessas três guias. As três guias. Vai ver ao longo do curso, tá certo? Quais são as funções que a gente vai fazer em cada uma dessas três guias. Repara aqui a gente já pode utilizar essas informações para criar análise de gráficos que vão aparecer dentro do relatório. Só que o primeiro passo para a gente construir uma base de dados, né? A gente pega assim de primeira, para você ter em mente que seus dados eles têm que estar tratados, têm que estar prontos para serem analisados. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha aqui o nome das colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Ele não me fala aqui qual é a informação de cada coluna. O nome da coluna devia ser nome, e-mail, CPF, data de nascimento. A informação tem que ser dada na coluna. Tá certo? É umas coisas que a gente vai ter que tratar lá naquele botãozinho de transformar dados que a gente fez anteriormente, mas a gente só colocou em tratar, né? As datas, essas colunas eram para ser datas. Agora estão números aqui aleatórios. Tem uma série de tratamentos que a gente tem que fazer, a gente vai ter que corrigir. Tem várias colunas vazias aqui, ó. Tem uma série de coisas que a gente vai ter que corrigir nessa base de dados antes de construir uma análise dela, tá certo? Foi por isso que eu falei, antes que a gente fizer aqui a parte de obter dados e importar a informação, a gente vai ter que editar e transformar, né? Tratar as informações antes de efetivamente carregar elas aqui dentro do nosso do Power BI. A gente vai começar isso na próxima aula, tá certo? Obrigado pela paciência e até a próxima.